Quando eu comecei a operar, lá em 2009, pouco tempo depois eu tive acesso a um curso, né? Eu comprei um curso, que ensinava a operar com tendências, tá? Um- Basicamente seguindo tendências. É, e esse curso ensinava essa estratégia, né? Que eu acabei depois falando muito dessa estratégia e foi a estratégia que eu operei de forma mais organizada lá no começo, entre 2010, 11, 12 e etc, tá? Basicamente é a estratégia que se apoia em três médias móveis para identificar a tendência do mercado, tá? A média de 30, vou escrever aqui para vocês, aqui ó, média de 30, a média de 50 e a média de 100. Elas dão o contexto da direção do mercado, tá? De uma visão de tendência quando elas estão alinhadas entre si, apontando na mesma direção, sem cruzamento, tá? E o preço está respeitando principalmente a média de 50. E cada novo movimento que acontece, é, ele surge, ele começa, né? Tem o início a partir do espaço entre as médias de 30, 50 e 100. Basicamente são esses conceitos, tá? Para a gente identificar uma tendência de alta ou de baixa em qualquer período, de acordo com as médias móveis. Então vamos voltar para cá um pouquinho. Quando as médias estão paralelas entre si, ok? Apontando na mesma direção, sem cruzamento, tá? O preço está do lado certo da média de 50. O preço está longe da média de 100. Aqui no caso, no gráfico de uma hora já não vale, né? E cada novo movimento, ele começa a partir do espaço entre as médias de 30 e 50, é quando nós temos então uma tendência, ok? Então, esse caso, essa estratégia especificamente, ela precisa de um conjunto de condições bastante específico para caracterizar como uma tendência. Aqui no ouro, no gráfico de 2 horas, a gente tem uma tendência de alta. Então, o mercado fez um impulso, voltou aqui um pouquinho, teve alguma notícia, o mercado subiu, veio aqui, caiu, fez um falso rompimento da média de 50, tá ok ainda, não tem problema, tá? E aqui ele começou a subir de novo. Então, tecnicamente falando, temos uma tendência de alta no ouro pelo gráfico de 2 horas, tá? Considerando o sistema das três médias móveis. Por quê? Porque as médias estão paralelas entre si, apontando na mesma direção, sem cruzamento, o preço do lado certo da média de 50, o preço respeitando, né, o espaço entre as médias de 30 e 50 e o preço longe da média de 100, ok? Essa técnica ou esse filtro de tendência, ele funciona em qualquer período, tá? Em períodos maiores, quando você tem uma tendência mais direcional, é muito legal porque você acaba pegando aí, né, operações bem longas e para quem gosta de seguir tendência, é claro que você deve saber que uma das principais formas de nós seguirmos tendência é, né, a gente ter uma relação risco-recompensa, dos maiores benefícios, eu diria, ter uma relação risco-recompensa positiva, tá? Onde você arrisca, sei lá, 0,5% da sua conta para pegar longos movimentos. Por exemplo, Euro JPY, gráfico de 2 horas. Olha que coisa mais bonita aqui no Euro JPY, ok? Então, olha só, movimento de alta, a partir daqui, a gente pode dizer, né, as médias ficaram paralelas entre si, sem cruzamento, apontando na mesma direção e etc. Tá? O mercado voltou, aqui fez um falso rompimento e entrou força compradora, subiu, voltou no espaço entre as médias, tá? Ficou um pouco lateralizado, depois subiu, voltou nas médias, né, e subiu, tá? E agora ele já adotou uma postura de lateralização no gráfico de 2 horas, ok? Então, note que en- enquanto a gente estava nesse período aqui, ó, podemos dizer daqui para frente, né, especificamente daqui para frente, tá? Daqui até aqui, no Euro JPY, gráfico de 2 horas, todo esse espaço é uma região onde nós tínhamos os pré-requisitos que as médias estavam apontando na mesma direção, sem cruzamento e etc. O preço respeitando a média de 50, longe da média de 100 e etc. E agora, no Euro JPY, ele já cruzou a média de 30, cruzou para baixo da média de 50. Não é o que nós queremos para seguir tendências por essa estratégia. É uma estratégia bem objetiva, eu diria, tá? Bem clara e bem visual. É uma coisa que o trader de varejo gosta muito, né? Elementos visuais
aí. Então podemos dizer que entre esse espaço, desde aqui até aqui, né, teve uma boa tendência, uma tendência interessante no euro JPY, com algumas possibilidades de operação com relação risco e compensa muito interessante. E agora, temos tendência, primeiro, né? O que é a característica de um mercado em tendência? O mercado em tendência é sequência de topos cada vez mais altos, topos de fundos cada vez mais altos, em uma tendência de alta, ou sequência de topos de fundos cada vez mais baixos, em uma tendência de baixa. E aqui especificamente, agora no Euro JPY, nós não temos mais a situação da tendência por causa que o mercado não está fazendo topos mais altos. Ok? Olha que coisa legal. Então, a média, ou esse conjunto das três médias móveis, nos ajuda a entender quando nós temos uma tendência, tá? E quando essa tendência começa a falhar. Pode ser que o mercado retome o movimento de alta e continue subindo? Pode ser, sim, com certeza, tá? Mas dentro dos parâmetros da estratégia, dos parâmetros da visão de mercado, essa tendência já não está mais interessante. Se o mercado romper a máxima e continuar subindo, aí a tendência vai se reconfigurar, porque a média de 30 vai passar para cima da média de 50 de novo, né? Ela vai alinhar, como ela estava aqui, ó, que elas estavam alinhadas, ó. A média de 30, ela tem que estar mais perto do preço do que a média de 50, porque é uma média mais rápida. A média de 50 tem que estar mais próxima do preço do que a média de 100, porque é mais rápido do que a de 100. Então, basicamente, o conceito se mantém, tá? É bastante visual. Eu, particularmente, acho bonito, né? Acho bonita essa configuração aqui, quando tem uma tendência. E uma outra coisa muito clara também. Quando não tem tendência, o que acontece? Ó, as médias ficam assim, ó, né? Dá a impressão que está tudo aí emaranhado, tudo deu um nó nas médias, sobe, desce, bagunça e etc. Né? As médias cruzando e etc. O que nós queremos é exatamente uma situação bonita como essa. Acontece todos os dias? Não necessariamente. Se você for olhar no gráfico de 2 horas, tá, você vai ver que não acontece, ou até em outros períodos, né? Não acontece todos os dias. Mas um dos elementos mais importantes para o trader é exatamente ter a paciência de aguardar aquelas condições específicas que ele procura, ok? E quando aquelas condições específicas que o trader procura não estão acontecendo, aí ele simplesmente fica de fora. É melhor, né, perder a oportunidade do que perder dinheiro, tá? Então fica bem claro aí a estratégia, né, muito bem definida com esses elementos, e dá para procurar também situações de tendência em outros períodos, tá? Em gráfico de 5 minutos e etc. Você vai encontrar situações de tendência, ok? Só uma coisa importante, né, até um dado aí relevante para a gente é o quê? A maior parte do tempo, o mercado não está exatamente em tendência muito bem definida. Então, a gente precisa entender que esse tipo de situação, né, se a gente for olhar em períodos maiores, não vai acontecer com tanta frequência assim. Mas se a gente descer para o gráfico, para gráficos menores, né, gráfico de 5 minutos e etc., a gente pode ter um pouco mais de incidência desse tipo de situação, né, onde tem uma tendência bem definida e a gente ter mais operações, tá? Se você gostou desse vídeo, desse material a respeito do mercado financeiro, deixa o like aqui nesse canal, se inscreve, tá? Eu te trago mais vídeos sobre o mercado. Um forte abraço, fique com Deus e eu te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Até mais.